Inflação. Esse é o assunto que a gente vai tratar hoje aqui no nosso canal do YouTube, que eu sei que é uma preocupação de muitos de vocês. Eu sou o Jean Mello, co-CEO do AGF, e a gente vai saber como se proteger da inflação com os nossos investimentos. Pessoal, eu sei que muitos de vocês passaram por períodos inflacionários ao longo da vida, ou então você escutou sua avó falando, sua mãe falando. Eu, por exemplo, eu lembro muito bem quando eu era criança que eu tinha uma poupança onde o meu dinheirinho investido lá, ele dormia e parecia que de um dia para o outro eu estava simplesmente rico, porque valorizava demais. Por outro lado, quando eu ia ver na loja quanto custava o meu brinquedo preferido, ele também tinha subido de preço. E muitas vezes o meu investimento ele não conseguia cobrir a inflação acumulada naquele período. Eu sei que esse foi um terror, a gente teve uma grande conquista com o Plano Real, que justamente conseguiu estabelecer esse índice inflacionário nos preços que a gente convivia durante muitos e muitos anos. Só que o fantasma da inflação, ele sempre vai e volta. Né? A gente sempre está vendo a inflação rondando ali, né, acima da meta, né? E nos últimos anos a gente teve um estouro da meta em pelo menos 5 vezes. E esse ano parece que não vai ser diferente. Então, quando a gente fala de inflação, e é uma preocupação genuína em como a gente vai conseguir, né, proteger os nossos investimentos. Por mais que a gente saiba que a inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 5,23%, muitas vezes a nossa inflação pessoal percebida é muito maior. Porque quando você vai ver a escola dos seus filhos, plano de saúde, muitas vezes isso acumula mais de 20% ao ano. Então, pessoal, você deve estar se perguntando como eu posso me proteger de alguma forma contra a inflação e que isso não prejudique tanto a minha renda familiar quanto os meus investimentos. E é para isso que a gente está aqui hoje, para te mostrar como um investimento bem executado pode trazer retornos superiores à inflação e que te faça dormir tranquilo e que você não perca o principal, o seu poder de compra. Então, pessoal, vamos começar a olhar alguns gráficos que eu acho que vai mostrar para vocês muito bem qual é a situação que a gente está hoje e como a gente pode, de alguma forma, com os nossos investimentos, resolver esse problemaço. Bom, o primeiro gráfico que você está vendo na tela é justamente o gráfico do IPCA acumulado nos últimos 15 anos, de julho de 2010 até agora, julho de 2025. Quando a gente pega esse gráfico, a gente vê que é praticamente, né, uma linha que ela vai se estendendo, vai aumentando, 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 de forma muito progressiva, chegando a um acumulado de 135% nesses últimos 15 anos. Né? E você já deve ter ouvido falar, muitas vezes, que é muito difícil bater a inflação, né? Ainda mais uma inflação tão alta acumulada. E isso é verdade, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui, a renda fixa é um dos poucos investimentos que a gente consegue, de forma geral, bater a inflação. E a gente fazendo um acumulado aqui do CDI, que é o nosso índice aí que a gente pode espelhar a renda fixa, né, a gente consegue sim bater a inflação utilizando instrumentos de renda fixa. Por isso que muitas vezes você costuma ouvir falar que o Brasil é o país do rentismo, né? E através da renda fixa, com um instrumento altamente, na teoria, seguro, que muitas vezes as pessoas acreditam, você consegue atingir retornos superiores à inflação acumulada. Nesse caso aqui, a gente está vendo o CDI atingindo um retorno acumulado nos últimos 15 anos de 292% contra 135% do IPCA. Então, maravilha, a renda fixa pode ser um dos seus instrumentos como fonte para conseguir superar a inflação acumulada. Quando a gente vai para a Bolsa, e a gente tem como referência da Bolsa o índice Bovespa, que é uma cesta de ações, que é um índice com uma cesta de ações que referencia, né, o acumulado de retorno em renda variável, a gente tem um cenário já bem diferente. Você já deve ter escutado muitas vezes as pessoas falando que a Bolsa não bate a renda fixa, né? E isso é verdade. Quando a gente pega o índice Bovespa acumulado dos últimos 15 anos, a gente tem um retorno acumulado muito decepcionante, aonde a gente tem o Ibov com 127% de retorno acumulado e o IPCA, de novo, 135% acumulado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse investido no índice Bovespa, eu teria perdido o meu poder de compra ao longo desses anos. Ou seja, é um péssimo investimento quando você olha unicamente um investimento exclusivo
no índice. E é justamente isso que a gente não recomenda que você faça. Um dos maiores vilões que a gente tem hoje é justamente a alta de preços na sua conta de luz. Você já deve ter observado isso, que nos últimos anos você teve um aumento muito expressivo na sua conta, né? E quando a gente pega o índice de energia elétrica, né, que é inclusive um dos setores best que a gente sempre fala aqui no GF, que é composto por banco, energia, seguro, saneamento e telecom, você pode sim utilizar o índice de energia ou o setor de energia como uma referência de investimento para que você tenha uma performance superior no longo prazo, que você consiga sim bater a inflação e ter um retorno muito satisfatório. Por que o setor de energia elétrica é tão interessante no investimento? Porque ele é um setor muito perene e ele consegue repassar a inflação para o consumidor. Porque os contratos das empresas de energia elétrica, eles cobrem justamente isso, né? Eles são indexados aos índices inflacionários. Então, caso a gente tenha uma inflação muito alta, consequentemente, os preços também da energia elétrica vão subir, porque eles podem, através desses contratos, repassar o índice inflacionário em última instância para o consumidor. E você, como investidor, pode se beneficiar disso. Quando a gente olha aqui o índice de energia elétrica, que é chamado de IEE, nos últimos 15 anos, comparando com o IPCA, você vê justamente que a gente tem um retorno do índice de energia elétrica de 326% contra 135% do IPCA. E lembra do Ibov, que a gente acabou de falar do índice do Ibovespa, que a gente falou que a gente não gosta de investir nele? O Ibov, ele estava ainda abaixo. O Ibov, a gente viu que ele dava 127% de retorno contra 326% do índice de energia elétrica, comparando com o CDI de 292%. Ou seja, a gente já consegue agora, simplesmente olhando para um setor que é extremamente perene e tem capacidade de repasse de preço, a gente ter um retorno acumulado muito superior a qualquer outro tipo de indicador que a gente acabou de olhar. Mas não é só isso. A gente não acabou de falar que a gente não gosta de investir em índice, né? Ou seja, se eu estou investindo num setor de energia elétrica, né, que por mais ele possa parecer interessante, a gente não investe no índice. A gente gosta de escolher boas empresas que são boas pagadoras de dividendos a bons preços. E é aí que entra o pulo do gato, aonde você pode potencializar ainda mais o seu retorno comparado com os outros índices e mesmo comparado com a inflação. Então vamos pegar boas empresas que compõem o índice de setor elétrico. Pegando a primeira empresa agora que você está olhando no gráfico, que é a CEMIG, uma empresa do setor de energia elétrica extremamente perene e que paga bons dividendos. Olhando o retorno acumulado da CEMIG nos últimos 15 anos, ela te dá 578% de retorno nesses últimos 15 anos, comparado com o IPCA de 135%. E mesmo ainda com o índice de energia elétrica de 326%, a gente tem um retorno muito, muito mais expressivo, fazendo um investimento direto nessa empresa. Olhando a próxima empresa, ENGIE, que é uma excelente empresa também aí de energia elétrica. Ela te traria um retorno acumulado nos últimos 15 anos de 596% contra 135% do IPCA e ainda maior, superior do que a CEMIG, no caso de 578%. E por último, a gente pegando a ISA, que é uma outra empresa do setor de energia elétrica, só que do subsetor de transmissão, o que a gente costuma falar que é o filé mignon do setor de energia. Quando a gente pega a ISA, a gente tem um retorno acumulado de 516% ao longo dos últimos 15 anos, superior ainda ao IPCA e superior ao índice de energia elétrica que a gente viu. E superior também à renda fixa. Então, pessoal, quando a gente pega boas empresas a bons preços e boas pagadoras de dividendo, a gente consegue potencializar o nosso retorno, estando protegido não só contra a inflação, mas também conseguindo bater com folga a renda fixa e qualquer outro índice que a gente venha comparar. É importante falar, pessoal, que aqui, obviamente, é o retorno total acumulado, ou seja, é a soma da valorização mais os dividendos recebidos. Então, tudo isso você pode muitas vezes obter um dividendo no seu bolso, mais o retorno também da empresa, que é a valorização do preço das ações ao longo dos últimos anos. Então, pessoal, quando você escolhe
boas empresas que são boas pagadoras de dividendos a bons preços, você vai estar protegido contra a inflação e também você vai conseguir bater qualquer outro índice que você venha comparar. Nós fizemos aqui, pessoal, uma comparação especificamente com o setor de energia elétrica, porque nós sabemos que é um dos setores que teve o maior peso no bolso do brasileiro nos últimos anos. Porém, vale dizer que todas as empresas dos setores BEST têm a mesma capacidade de repasse de preços e a perenidade que a gente tanto busca para que você consiga bater a inflação e também ter um retorno acima dos outros índices que você venha comparar.